Barbieri, boa noite. Eberson, Boa noite. Rádio 102 FM, prazer falar contigo novamente. Queria sua avaliação sobre mais um jogo que a gente observa dois tempos bem distintos. Um Bragantino superior e o Internacional superior no segundo tempo. E se a falta de confiança, ela realmente tem atrapalhado muito, porque em vários bons momentos do Bragantino, a gente notava que os jogadores finalizavam muito de fora da área, quando abriam um pequeno espaço, procuravam finalizar, e a gente também não tem mais visto isso. Foi assim numa bola do Arthur, semana passada, nesta semana contra o Goiás, e hoje algumas oportunidades que se abriram, também o time não finalizou. Boa noite. Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que a gente fez um primeiro tempo em que a gente conseguiu ter o controle do jogo, criar boas oportunidades. Se eu não me engano, foram 2 bolas na trave. A gente conversou no intervalo sobre essa questão de finalizar um pouco mais de fora, de tendo a possibilidade de bater no gol. Mas no segundo tempo, realmente a gente caiu de produção, eles conseguiram controlar mais o jogo. A gente conseguiu escapar algumas vezes nos contra-ataques, mas não foi eficiente para criar a situação de finalização. Eu lembro até uma anterior ao gol deles do Sorriso, né, que ele saiu sozinho. Mas, enfim, acho que a confiança sim atrapalha, é natural, eles todos se sentem pressionados pelo momento, a gente sabe que o momento é difícil e que é ruim, mas a gente tem que encontrar soluções, fazer isso a partir de amanhã. Boa noite, Barbieri. Hoje a gente viu o Bragantino muito parelho contra o Internacional na primeira etapa, e mudou muito no final do jogo, né? Nos últimos 15 minutos. Como você vê essa mudança do rendimento dos jogadores durante esses 90 minutos, no modo geral? E também é inegável perguntar sobre a pressão da torcida, né? A gente viu muitos xingamentos, muitos protestos, torcida tirando faixa. Qual é a sua opinião sobre isso? E agora também o Bragantino hoje está a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? Como que você vê também essa questão? A gente vê a tabela também, tudo muito embolado, mas hoje o Bragantino está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Sim. Eu vou tentar responder todas. Se eu passar alguma, você, por favor, me corrija. Em relação ao jogo, eu acho que sim, os últimos 15 minutos, o jogo ficou aberto. O que acontece é que a gente não conseguia ligar os contra-ataques e eles conseguiam ligar mais, né? Eles estavam levando mais perigo. Tanto é que a gente estava conversando entre ter equilíbrio, a gente sabia que em algum momento ia abrir, como eu citei aquele lance anterior, mas eles foram mais eficientes, foram melhores do que nós nesse ponto. Em relação à torcida, eu entendo, é um direito deles se manifestar, a gente compreende, a gente entende, eles têm esse direito. E em relação à tabela, é claro que nos incomoda, sem dúvida nenhuma. Não é o lugar onde nós gostaríamos de estar, mas o fato nesse momento é que estamos, a gente precisa se fortalecer mais, precisa encontrar soluções para sair dessa zona, para tentar voltar a pontuar, isso é importante. Eu acho que a gente tem condição de entregar mais resultados do que a gente tem entregado, isso sem dúvida nenhuma. E agora é trabalhar, conversar, ajustar, buscar soluções. Barbieri, boa noite. Barbieri, boa noite. Bom, queria que você falasse, né, sobre os números. Números não tem como contradizê-los, né? Ou ele sobe ou ele desce. E o Bragantino hoje tem uma sequência de 9 jogos sem vencer, né? O que passa pela cabeça do técnico? Qual é a conversa com os jogadores? E vocês estão só não entrar na zona de rebaixamento graças a alguns pontos que vocês conquistaram lá no início e outras equipes que não conseguiram pontuar. Caso contrário, o Bragantino já teria lá embaixo. Como é que você analisa esses números friamente? Porque números não tem como contestar. Sim, eu acho que são números ruins. Em nenhum momento a gente contestou, eu contestei os números, são números ruins. Agora, a gente só vai sair dessa condição tendo um rendimento e esse rendimento nos levando aos resultados, né? Não consigo enxergar outra maneira, não adianta eu colocar o resultado na frente, preciso jogar bem, preciso ser melhor que o adversário, preciso ser mais eficiente que o adversário, preciso não conceder oportunidades claras, e esse é o caminho. Já passou em outros momentos, foi o caminho que a gente trilhou, é o caminho que a gente tem que resgatar agora, sem dúvida nenhuma. Maurício, boa noite. Prazer em ouvir mais uma vez. Maurício, eu sei que é um momento muito difícil e até para a gente fazer alguma colocação, um momento que nada dá certo. Tá? A gente tem acompanhado que você tem tentado, na última entrevista você até dizia, a partir de amanhã nós temos que trabalhar para consertar o que não está dando certo. Tá? Se passaram aí alguns dias, hoje de novo, temos que continuar trabalhando.
Eu tenho percebido, lógico, você nem deve nem vai jogar a responsabilidade para cima dos jogadores, porque você é o comandante. Mas algumas peças que têm entrado não têm funcionado nitidamente. As substituições, quando você faz, claro que faz com o intuito de melhorar, e não tem melhorado nitidamente. Isso de fora o torcedor vê, a gente vê, e você ali de baixo também deve estar vendo. Então, buscar essa melhora a partir de amanhã, em cima de quê e até onde vai a sua paciência como treinador de futebol. Porque a gente sabe que é difícil, não é fácil viver uma situação dessa. Há pouco tempo atrás você era aplaudido, hoje você é vaiado, de repente xingado pelo torcedor, que é muita emoção. Então, até onde vai também a sua corda nessa situação, porque o escuro já deixou claro que não vai te mandar embora. Tá? E você suporta essa situação até quando? Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que você colocou e contextualizou bem. Agora, a partir desse ponto de vista que você colocou dos jogadores, né? O que cabe a mim nesse momento é trazer eles de volta, trabalhar, procurar melhorar, procurar conversar, não só na parte técnica, na parte tática, para que quem entre consiga ajudar mais e consiga entregar mais. E o caminho é nos treinamentos, seja individualizando, se é uma ação específica de melhorar um cruzamento, se é uma ação específica de melhorar uma finalização, como na questão do posicionamento e também na parte mental, porque é um momento em que o jogador está entrando pressionado, né? Está entrando com a responsabilidade de tentar reverter um quadro. Então, a ideia é atacar as três frentes, é tentar ajustar, o que me cabe é buscar a solução. Eu tenho dito isso sempre, não digo isso como maneira de se esquivar, né? É que realmente é o que eu acredito. Se eu ficar o tempo inteiro falando do problema ou apontando o problema, eu não estou solucionando o problema. Eu preciso tentar, de todas as formas, trabalhar junto com eles, porque eu não faço nada sozinho, encontrar melhores soluções, melhorar aquilo que está ruim, para que a gente volte a ter um rendimento como foi do primeiro tempo, mas por mais tempo, que a gente consiga ser efetivo, que a gente consiga fazer os gols e reencontrar o caminho dos resultados. Sobre a questão da paciência, é um momento ruim, é um momento difícil, é um momento que todos se sentem incomodados. Eu preciso, na condição de líder desse elenco, passar para eles tranquilidade, passar para eles qual é o caminho, onde nós vamos seguir, o que nós temos que fazer para melhorar. É claro que eu fico chateado de ouvir vaias, a minha família vem ao estádio e fica chateado de ouvir vaias. É um momento ruim para todo mundo, mas não é novidade no futebol, funciona assim. Então, nesse momento, eu tenho que, de novo, me preocupar com aquilo onde eu posso ter atuação, que é o treino, que são os jogos, que é o que eu posso mudar, que é o que eu posso agregar, que é o que eu posso fazer para que a equipe volte a reencontrar o caminho dos resultados. Boa noite, Barbieri. Hoje é o 6º jogo e vocês só conseguiram marcar um gol nessas 6 partidas. Apesar de tentar ser protagonista ou procurar ser em vários momentos dos jogos, tendo mais posse de bola, procurando chegar, mas não chega, né? O gol demora, não sai, e os adversários têm marcado os gols, né? Já são 10 nesse período de 6 jogos. O que está faltando na questão de... Você acha que faltam mais jogadas, mais atenção? Tem coisa que você pode treinar um pouco mais, por mais que você tenha pouco tempo, agora vai ter um pouco mais para treinar? Onde que está faltando? Eu acho que não é uma resposta simples, né? Não é algo que eu posso apontar para você, isso aqui, se nós todos tivéssemos clareza de que fosse algo simples de ser resolvido, a gente já teria tentado fazer, somos os maiores interessados. Eu acho que tem a ver com momentos distintos e jogos distintos. Então, no último jogo da eliminação, a gente finalizou 20 vezes, talvez o que tenha faltado tenha sido eficiência para poder fazer os gols. Acho que hoje, no primeiro tempo, em grande parte, sim, também. E aí talvez o emocional esteja pesando um pouco, talvez a ansiedade, talvez essa questão mental esteja atrapalhando. Já no segundo tempo eu acho que não, acho que faltou equilíbrio, faltou sabedoria para a gente entender que o jogo ia abrir em algum momento e a gente conseguir concluir melhor os contra-ataques, né? Mas a gente tem intensificado os treinos de finalização, a gente tem conversado com os jogadores, tem tentado entrar de diferentes formas nas defesas, até tabelando em exagero em alguns momentos. Vocês pontuaram que em alguns momentos a gente tem a possibilidade de bater no gol e não está fazendo. Então a gente está buscando diferentes soluções e está buscando fazer o melhor sempre. Boa noite, Barbieri. Barbieri, coisa de 40 dias atrás, a gente falava o Bragantino está a 14 jogos sem perder, jogando aqui em Bragança Paulista. Agora a gente fala de 7 partidas sem vitória. Como é que você avalia isso? Porque numa fase como a gente vem passando agora,
jogar em casa seria um ponto positivo, talvez, para tentar reverter essa crise. Como é que você avalia esse momento, já que na próxima quarta-feira mais um jogo aqui em Bragança contra o Flamengo? Eu volto a dizer, eu acho que é um momento difícil, é um momento que gera incômodo em todos nós. A gente já conseguiu em momentos anteriores, como você frisou bem, ser muito forte em casa, ser uma equipe muito difícil de ser batida em casa. Mas as coisas viraram de uma hora para outra, a gente precisa de novo, volto a dizer, reencontrar o caminho dos resultados, né? A gente tem falado sobre isso, eu falei aqui, eu acho que a gente, nos últimos 2 jogos especialmente, teve um bom rendimento, na maior parte do tempo, em alguns momentos não, mas na maior parte do tempo teve um rendimento satisfatório ou bom, mas não conseguiu transformar isso em resultado. É o que a gente precisa fazer e precisa errar menos, sem dúvida nenhuma, dar menos oportunidades aos adversários. Barbieri, a gente falou agora há pouco sobre a tabela e, às vezes, uma vitória, uma derrota muda completamente. Vocês estão perto da zona de rebaixamento, se tivesse vencido, estaria provavelmente lá em cima, mais perto, ali na primeira parte da tabela. Você acha que uma vitória já vai mudar completamente o clima, já vai fazer com que vocês tenham mais tranquilidade para trabalhar, ou precisa de mais um pouco? Eu acho que ela vai ser um início, né? Eu acho que, é claro que o ambiente melhora, que a confiança melhora, mas uma vitória não vai ser determinante para a gente chegar, ou para a gente virar a situação, né? De uma vez por todas. Tenho conversado isso com eles, eu acho que o que está acontecendo não aconteceu da noite para o dia, isso é evidente. E para sair também não vai acontecer da noite para o dia. A gente tem conversado sobre isso, mas é claro que a gente precisa dessa vitória o mais cedo possível, o mais urgente, para começar uma virada. Barbieri, o ano passado e também durante o começo do ano você tinha problemas no meio-campo e hoje você conseguiu começar o jogo com Raul e Evangelista, né? Eu queria que, apesar da derrota, como se você vê isso e se deu resultado. Eu acho que eles fizeram um bom jogo. Eu acho que são jogadores que até pela idade agregam experiência, agregam qualidade técnica. O Ramires estava suspenso, não era uma opção, né? A opção pelo Raul em relação ao Jadson, eu não acho que o Jadson vinha mal, mas é por conta disso que eu falei. O Raul acaba ajudando os companheiros não só pela questão técnica, mas pela questão de equilíbrio, de falar, de posicionar, de orientar. Ele mesmo falou... E eu sei que existe uma expectativa de todos nós, dele, minha, de que o Raul volte a ser o Raul que era antes da lesão, mas infelizmente não é assim que funciona. Leva um tempo até ele readquirir aquele ritmo competitivo. Foram quase 9 meses aí parado. E ele precisa jogar, ele precisa de ritmo e, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar os resultados. Eu acho que hoje ele fez um bom jogo, acho que ainda tem como render muito mais e a gente vai caminhar nessa direção. Boa noite, Barbieri, Vitor Hugo pela 102 FM, prazer falar com você. Queria que você falasse dessas 9 partidas que o Bragantino está sem vencer. Em 5 delas, tomou gols na segunda etapa que resultaram ou na derrota ou no empate. Queria que você falasse sobre isso, esse momento decisivo que a equipe vem tomando gols, e também sobre o relacionamento do elenco. Existe alguma divergência dentro do elenco do Bragantino? Eu falo isso porque em algumas jogadas notamos que os jogadores se xingam exageradamente ou em alguns lances nem até comemoram uma jogada efetiva para o próprio Bragantino. Bom, em relação aos gols no final, eu acho que tem a ver com a questão que eu citei do equilíbrio, de entender que não adianta a gente se expor excessivamente, porque se a gente não consegue marcar da opção ao adversário, então é tentar levar as coisas e aproveitar as oportunidades, acho que é mais nesse sentido. E à medida que os resultados não vão vindo, isso vai se tornando um problema maior, né? A ansiedade fica cada vez mais evidente, então talvez tenha a ver com isso. Em relação a problemas no elenco, acho que não. Eu não me lembro de algum episódio assim, mas a gente tem conversado muito sobre melhorar a comunicação, sobre se cobrar mais, sobre se ajudar dentro de campo. Então, talvez tenha acontecido nesse sentido. E se foi por isso, eu acho que é positivo. É positivo que a gente se comunique, que cobre o companheiro, mas que também esteja lá para auxiliar, para cobrir, para ajudar, enfim, para que a gente consiga, como grupo, ser muito forte. Maurício, boa noite. Se a gente analisar adversário friamente, o Flamengo talvez seja mais forte que o Internacional e perder para o Flamengo em Bragança na quarta-feira poderia ser um resultado normal, né? Pelo time e tudo mais. O Flamengo não vai ter Davi Luiz, Pablo e Bruno Henrique, mas vai ter a volta do Gabigol,
né, e ainda o Arrascaeta na seleção, não deve vir. Então, de novo, dificuldade e tudo mais. E, por esse momento, se não ganha no Flamengo, volta essa história dos números, 10 jogos e tudo mais. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, você tem um limite? Porque você falou de família. A gente tem visto que os jogadores, não sei se para mostrar algo diferente ao torcedor, que a família tem vindo ao estádio com filhos. Então, para mostrar, ó, eu sou família, né? De repente, vocês falaram outra coisa, mas está aqui a minha família. Só que quando a gente vê torcedor ofendendo o técnico, que nem hoje, e eu tenho uma imagem até triste, porque a sua esposa tentando se defender com as suas 3 filhas, e torcedor ou torcedora com palavrões, um negócio absurdo, que a gente acha que o torcedor deve cobrar. Mas, a partir do momento que parte para ofensa, vem para lá do pessoal e com família, um desrespeito total, o torcedor pode ficar bravo, mas também não concordo. Para você vai chegar em casa daqui a pouco, né? Sua esposa estava lá, presenciou, suas filhas. Daqui a pouco você tem um limite também, né? Pô, não mereço isso, eu não preciso estar vivendo por isso também, porque eu estou fazendo o máximo, estou treinando, estou buscando, e vem quarta-feira um Flamengo que você conhece bem, e repito, perder do Flamengo não seria nenhum absurdo, em qualquer circunstância, mas agora se perder 10 jogos. O que fazer? Você tem, de repente, um ponto que você fala, é o fim da linha? Olha, é difícil responder, né? Eu falei anteriormente, eu acho que o torcedor tem direito de cobrar, o torcedor tem direito de se manifestar, ele tem direito de se manifestar das diferentes formas, seja na arquibancada, seja pela internet, seja na porta do estádio, mas a partir do momento em que ele ameaça ou ele agride, ele não é mais torcedor, ele é agressor. E aí ele passa a ser um bandido na minha visão. Então tudo tem limite, né? É preciso que isso fique claro e que haja respeito entre todas as pessoas, né? Eu não estou falando em relação ao Maurício, mas estou falando como seres humanos. Senão, que tipo de sociedade nós estamos construindo? Que tipo de sociedade nós estamos vivendo? Então, isso, eu acho que o limite está muito mais aí do que em mim, né? O meu limite eu vejo muito ligado à questão da responsabilidade. Eu me sinto responsável por esse grupo jovem de jogadores, eu me sinto com força e confiante para liderar eles, e eu sinto que eu tenho responsabilidade com eles. Que tipo de mensagem eu passo nesse momento se eu entrego as cartas? Que tipo de mensagem eu passo nesse momento se sou eu que o primeiro a sair do barco? E eu digo isso também respondendo em relação aos meus filhos. É claro que eles veem que o momento é difícil, eles veem que o pai está sendo xingado, mas o exemplo que eu quero passar para eles é que na vida se vence com determinação, se vence com atitude, se vence com coragem, por mais que as coisas sejam difíceis, porque dificuldade todos nós encontramos na vida, né? Desafio, dificuldade, momentos ruins, todos nós temos. A questão que nos define não são os momentos ruins, é como nós reagimos aos momentos ruins. E eu já passei por vários momentos ruins, estou num momento difícil agora, espero poder, em breve, estar reagindo de maneira positiva e servir como exemplo positivo. É isso que eu espero, é esse exemplo que eu quero deixar para os meus filhos, para um monte de torcedores infantis que vêm, que batem palma, que apoiam, que eu possa ser um exemplo positivo e ser uma referência para eles. É esse o caminho que eu encontro, então eu não me vejo no limite, eu me vejo responsável por uma situação difícil e me sinto responsável por encontrar soluções e dar a volta por cima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maurício.